Oi, hoje nós estamos aqui de volta para estudarmos o 12º capítulo do livro O Nosso Lar. E nós vamos ver as notícias sobre o umbral. Esse capítulo, eu acho que ele é tão importante que nós conheçamos, que nós tenhamos uma ideia a respeito dele, que nós vamos fazer dois estudos. Um hoje, que será assim mais genérico, né? O capítulo é esse, o capítulo 12, capítulo que se chama Umbral. Na minha edição, a página é a 75. E eu espero que vocês estejam lendo comigo. Acredito que quem está lendo encontrou diversas situações complexas, algumas muito impressionantes e que de fato nos causam assim um tipo de medo, ou um susto talvez, ou não sei, mas certamente esse capítulo impressiona qualquer pessoa que levar a sério a sobrevivência do espírito. Nós precisamos refletir sobre o seguinte: quando nós estamos aqui na Terra, nós temos um padrão de conduta. Esse padrão de conduta é reflexo direto daquilo que nós pensamos, que nós queremos. Portanto, a coisa mais importante que existe é aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero é que fará toda a diferença na minha existência. Nada vai marcar mais a minha existência do que aquilo que eu mais desejo. É tão fundamental nós pensarmos nisso, porque os meus desejos formatarão a minha existência. Vamos imaginar que alguém deseja ficar milionário, a pessoa deseja ficar muito rico. O que é que ele fará da sua vida? Ele vai fazer da sua vida um meio de enriquecimento. Ele vai procurar ganhar mais e mais recursos. Se esta pessoa não se controlar, ela poderá utilizar estes meios de maneira não muito correta, não muito honesta. E ela se habituará com isto. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade nós temos regras legais que estipulam qual o comportamento esperado de cada cidadão. As leis fazem com que nós tenhamos um comportamento mais ou menos correto. O medo de ir para a cadeia impede um grande número de pessoas de cometer um homicídio, impedem outras pessoas de cometerem um crime de roubo, ou furto, ou estelionato, enfim, as leis fazem regras e estas regras, em muitos casos, se forem contrariadas, implicarão em punição, e esta punição é quase permanentemente restrição de liberdade. Em alguns casos, estas penas vêm acompanhadas de restrição de liberdade com penas pecuniárias. Em menores casos, em menos situações, nós teremos apenas penas pecuniárias. Por exemplo, uma pena pecuniária é a multa por excesso de velocidade. É um caso, né? Para entendermos. Muito bem.
Então, por isso, nós acabamos tendo um comportamento mais ou menos regrado, porque nós tememos as consequências legais. Eu gostaria de dizer que a humanidade, de modo geral, tem um comportamento correto porque ela entende que ser correto é o certo. Mas, infelizmente, 40 anos praticamente já de profissão de advogado, ou pelo menos que eu estou formado, que eu me formei em 81, já são 39 anos de formatura, mais os 4 de faculdade, vai para 43. Eu tenho me habituado a perceber, a conhecer, a encontrar e a enfrentar situações onde fica muito claro que a pessoa só faz algo de certo modo porque ele tem medo da consequência, o que é muito triste. Até me vem à mente um exemplo que eu nunca me esqueci. Li este exemplo já há uns 30 ou 40 anos atrás, que um grande orador espírita brasileiro, um espírita de renome, se não me falha a memória, Caibar Schutel, estava na Suíça para fazer uma sequência de palestras. E ele estava dentro de um táxi. E ele estava passando por uma região muito bonita, muito florida, um lugar muito afastado da cidade. E ele gostava de sentir o vento batendo no seu rosto, isso foi lá pela década de 50. E ele falou para o motorista, por favor, corra um pouco mais. E o motorista acelerou um pouco mais. Mas ele queria correr um pouco mais ainda e falou para o motorista, você não pode acelerar mais? E o motorista lhe disse, já estamos no limite da velocidade para este local. E este orador narra que ele fala para o motorista, mas aqui não há nenhum guarda, qual é o problema? E o motorista lhe responde, ele conta isso, e eu admiro a sua humildade por contar. O motorista lhe responde o seguinte, eu não cumpro leis porque os guardas me fiscalizam, mas porque as leis devem ser observadas. Portanto, este é o comportamento ideal. E por que eu estou falando isto antes de entrar no assunto específico do umbral? Por quê? Porque quando eu ajo deste modo, eu acabo tomando decisões que são lícitas, porém não são morais. Muitas decisões que eu tomo que a lei não pune e que todos os demais, ou a maioria das pessoas diriam, mas ele está sendo inteligente, né? Ele está sendo muito esperto em fazer esta transação. Mas a transação pode estar dando um prejuízo para alguém. A lei certamente não vai puni-lo. Talvez a lei até diga que isso é possível. As pessoas dirão que está certo. Mas a moral nos diz que nós jamais podemos fazer alguma coisa para outra pessoa que não gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Esta é a regra de ouro, a que Jesus nos ensinou. Muito bem. Dito isto, pensemos. Todos os meus pensamentos e todas as minhas atitudes, que são reflexos dos meus pensamentos, que por sinal são reflexos dos meus desejos, atraem para a minha volta uma pleiade de espíritos que pensam como eu penso. Se o meu objetivo nesta vida é enriquecer, eu vou atrair para perto de mim espíritos que querem enriquecer também.
que querem que a riqueza seja o objetivo das nossas atitudes. E eles então vão influir para que isto aconteça. Isto é fatal. É da natureza essa regra. Mas acontece um pequeno problema. A nossa vida carnal acaba. Acaba com a morte do corpo. O espírito continua vivo. E ele continuará na companhia destes espíritos que com ele conviveram. E irão todos juntos para os ambientes que refletirão estas atitudes. E qual é a consequência disto? Veremos na próxima sessão, quando vamos continuar o estudo do umbral. Capítulo 12 do livro Nosso Lar, de Chico Xavier. Psicografado por André Luiz. Não se esqueçam, procurem adquirir o livro na livraria do seu centro espírita, ainda que custe um pouco mais caro. Esse dinheiro é para a manutenção da casa. Se gostaram, por favor, recomendem esses estudos e assinem o nosso canal. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família.